Deus em Cristo seja louvado. Esta é mais uma mensagem do Ministério Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original. Esse ministério esteve oculto em todos os tempos, em todos os séculos, em todas as gerações. Aprove a Deus levantar no século XXI, terceiro milênio, este Atalaia da Última Hora com uma palavra original, sem acrescentar e sem diminuir nem um tio e nem um cedilha. Um Atalaia de Deus anda passo a passo com as Escrituras Sagradas. Não vamos além das Escrituras Sagradas. Só vamos até onde as Escrituras Sagradas vão. Quando as Escrituras Sagradas param, nós paramos também. Diante de tantas aberrações que nós vemos nas redes sociais, não podemos ficar calados diante de tantas mentiras ensinadas pelos líderes religiosos e pelos seus fiéis, hoje no século XXI. Este assunto tem causado muita polêmica hoje no século XXI, terceiro milênio. O assunto que tem causado polêmica hoje no século XXI, terceiro milênio, é sobre o dízimo. Uns interpretam de uma maneira, outros interpretam de outra maneira sobre o dízimo. Nós vamos revelar nesta mensagem quem está certo e quem está errado, quem está interpretando certo e quem está interpretando errado sobre o dízimo. Vamos tomar como base para a nossa mensagem 2 pontos das Escrituras Sagradas, um ponto no Antigo Testamento e outro ponto no Novo Testamento. O primeiro ponto se encontra em Gênesis capítulo 14, versículo 18 a 20, em que diz assim o texto bíblico: Ora, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, pois era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos nas suas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Vamos tomar como base um texto do Novo Testamento que se encontra em Hebreus 5, 1 a 14. Que diz assim: Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para oferecer dons e sacrifício pelos pecados, podendo ele compadecer-se divinamente dos ignorantes e errados, porquanto também ele mesmo está rodeado de fraquezas, e por esta razão deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, oferecer sacrifício pelos pecados. Ora, ninguém toma para si esta honra, senão quando é chamado por Deus, como foi Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como também em outro lugar diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua reverência, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo ou por meio daquilo que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, veio a ser autor de uma eterna salvação para todos que lhe obedecem, sendo por Deus chamado sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Sobre isso temos muito que dizer, mas de difícil interpretação, porquanto devendo já ser mestres em razão do tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, e vos haveis feito tais que precisais de leite, não de alimento sólido. Ora, qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais têm pela prática as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Vamos meditar nos versículos 10 e 11. E sendo por Deus chamado sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, sobre isso temos muito que dizer, mas de difícil interpretação, porquanto vos tornaste tarde em ouvir, porque devendo já ser mestres em razão do tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar os principais elementares dos oráculos de Deus, e vos haveis feito tais que precisais de leite e não de alimento sólido. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, existe uma interpretação equivocada sobre o texto de Gênesis 14, 18 a 20.
mais de 90% dos líderes religiosos do século XXI interpretam que Abraão deu o dízimo de tudo para Melquisedeque. E porque Abraão deu o dízimo de tudo para Melquisedeque, eles trazem toda esta doutrina para as suas igrejas, que eles mesmos são os pastores. Esta interpretação de que Abraão deu o dízimo de tudo para Melquisedeque é falso. Esta interpretação. Abraão não deu dízimo de nada do que era seu, ou nada do que era dele. Abraão deu o dízimo de tudo que ele tinha tomado dos reis que ele tinha matado. Veja bem que Abraão foi para a guerra com os seus valentes. E para a guerra Abraão não levou nada. Não levou nada do que era seu, do que ele possuía. Abraão voltava da matança dos reis quando Melquisedeque saiu ao encontro dele. E levou pão e vinho para Abraão. Assim fez Melquisedeque. E em recompensa do que Melquisedeque fez por Abraão, Abraão deu o dízimo de tudo o que ele trazia da guerra. Abraão deu o dízimo dos despojos. Os líderes religiosos do século XXI são tão infantil e se alimentam de leite que não sabem o significado da palavra despojos. Eu sou semi-analfabeto e sei o significado da palavra despojos. A palavra despojos significa coisas tomadas à força, roubo. O despojo vem da palavra despojar. A palavra despojar quer dizer espoliar, roubar, defraudar, saquear. Era exatamente o que Abraão tinha feito. Saqueou os bens dos reis e vinha trazendo para ele. E em recompensa do que Melquisedeque tinha feito por ele, tendo trazido pão e vinho para ele, deu o dízimo de tudo que ele tinha despojado dos reis. Despojos é coisas ilícitas. Então foi isso que Abraão deu a Melquisedeque, dízimo de coisas despojadas, coisas ilícitas. O dízimo que Abraão deu a Melquisedeque não tem nada a ver com o dízimo de Moisés. O dízimo dos levitas é um dízimo totalmente diferente do dízimo de Abraão, que Abraão deu a Melquisedeque. O escritor aos Hebreus já estava vendo a falsa interpretação dos líderes religiosos que ainda iriam se levantar no futuro. Veja que o escritor aos Hebreus disse: sobre isto temos muito que dizer de difícil interpretação, porque vos tornastes tarde em ouvir. Que interpretação difícil dos líderes religiosos entender sobre o dízimo que Abraão deu a Melquisedeque? Abraão não deu nada do que era dele para Melquisedeque, como diz os líderes religiosos que Abraão deu tudo. Ou seja, deu o dízimo de tudo para o sacerdote e rei de Salém, que era Melquisedeque. O escritor aos Hebreus diz que estes líderes religiosos do século XXI não entendem porque são tarde em ouvir. Eles já deviam ser mestres, em razão do tempo em que eles conhecem as escrituras sagradas. E é preciso que se vos ensine, ou que seja preciso tornar a ensinar os principais elementares dos oráculos de Deus, e que estes líderes religiosos estão como crianças que precisam de se alimentar de leite e não de alimento sólido. Se estes líderes religiosos estão se alimentando de leite, não têm experiência na palavra de Deus, porque são crianças. E criança é como papagaio, só fala o que os outros falam. Então essas falsas interpretações sobre o dízimo de Abraão vêm de muito longe. Os líderes religiosos que surgiram depois da reforma protestante, feita por Martinho Lutero, são os falsos interpretadores do dízimo de Abraão. E como eles interpretam equivocados, assim tem passado para os seus sucessores, que assumem os seus lugares aqui na terra. Podemos dizer com os líderes religiosos que vieram depois da reforma protestante, o mesmo que o Senhor Jesus Cristo disse com os líderes religiosos dos fariseus: é cego guiando cego, vão cair todos no abismo da perdição. Então existe uma polêmica muito grande hoje no século XXI nas redes sociais sobre o dízimo. Uns são a favor do dízimo,
Outros são contra o dízimo. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, quem aprende com o Senhor Jesus Cristo não pode ser a favor do dízimo, porque o Senhor Jesus Cristo não foi a favor do dízimo na sua graça, aqui na terra. O dízimo era uma ordenança da lei de Moisés para os levitas. Os irmãos que são a favor do dízimo na graça de Cristo conseguirem nos provar Abraão dando o dízimo de tudo o que ele tinha para Melquisedeque, eu dou a minha mão à palmatória. Ninguém prova de Gênesis a Malaquias Abraão dando dízimo de tudo o que ele possuía para Melquisedeque, para ninguém aqui na terra. Abraão deu o dízimo de tudo que ele trazia da matança dos reis. Veja Hebreus 7, 1, 2. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando este regressava da matança dos reis, e os abençoou, a quem também Abraão separou o dízimo de tudo. Abraão não deu o dízimo de tudo o que era seu, deu o dízimo de tudo o que ele tinha tomado dos reis que ele tinha matado. Foi uma causa justa, foi uma causa muito justa o Senhor Jesus Cristo não apoiar os dizimistas no seu tempo em que ele esteve nesta baixa terra. Se alguém perguntasse para o Senhor Jesus Cristo se ele aprovaria o dízimo de Abraão, se ele aprovaria o dízimo da lei de Moisés, que resposta você acha que o Senhor Jesus Cristo daria para quem lhe perguntasse? Se ele aprovaria o dízimo de Abraão e se ele aprovaria o dízimo de Moisés? Medite em Lucas 18, 9 a 14, Mateus 23, 23, 24. O Senhor Jesus Cristo aprovou o fiel dizimista que se justificava na sua oração que era fiel nos dízimos e que não era roubador como o publicano. O Senhor Jesus Cristo viu que os dizimistas filtravam o mosquito e engoliam um camelo. Nenhum dos falsos interpretadores do dízimos de Abraão sabe o que vem a ser filtrar um mosquito e engolir um camelo. Assistir nas redes sociais dois irmãos de uma determinada denominação religiosa. Esses dois irmãos são equivocados sobre o dízimo de Abraão. Eles juraram pela sua própria alma que o dízimo que se arrecada nas igrejas hoje, no século XXI, é para o Senhor Jesus Cristo. Porque Abraão deu o dízimo de tudo para Melquisedeque. E Jesus Cristo, sendo ordenado sacerdote por ordem de Melquisedeque, quem não der o dízimo para Jesus Cristo não tem salvação nem o direito de entrar no reino de Deus. Porque deixar de dar o dízimo é roubar a Deus. Quem rouba a Deus é ladrão. Ladrão não tem salvação nem o direito de entrar no reino de Deus. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, se esta doutrina do dízimo for real na graça de Cristo, a morte de Cristo na cruz do Calvário foi em vão. Porque para mais de 90% das religiões do século XXI, quem não pagar os dízimos não tem salvação nem o direito de entrar no reino de Deus. Porque, segundo a doutrina de mais de 90% das religiões do século XXI, quem não paga o dízimo está roubando a Deus. E quem rouba a Deus é ladrão, e ladrão não tem salvação nem o direito de entrar no reino de Deus. Se pagar dízimo salvar o pecador, aquelas palavras que o Senhor Jesus Cristo disse em Lucas 12:32, não temas ao pequeno rebanho, porque aprove ao Pai dar-vos o reino, não tem validade, é mentirosa. Porque quem vai entrar no reino de Deus não é um pequeno rebanho, é um grande rebanho. Porque quem paga o dízimo aqui na terra, hoje no século XXI, não é um pequeno rebanho. Quem paga os dízimos aqui na terra é um grande rebanho, que se contabiliza mais de 90% dos que pagam o dízimo hoje no século XXI, terceiro milênio. Para tirar suas dúvidas sobre o que eu estou dizendo, que mais de 90% das religiões do século XXI cobram o dízimo dos seus fiéis, faça uma pesquisa nas religiões do século XXI para você ver qual é a porcentagem das religiões do século XXI que não tem a doutrina do dízimo. O rebanho que você vai encontrar hoje no século XXI que não tem a doutrina do dízimo é aquele pequeno rebanho que o Senhor Jesus Cristo falou em Lucas 12:32. Talvez este pequeno rebanho que não tem a doutrina do dízimo, a
sua porcentagem é menos de 10% hoje no século XXI, terceiro milênio. Quando o Senhor Jesus Cristo esteve aqui nesta baixa terra, alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos que se salvam? Veja Lucas 13, 22 a 28. Se os religiosos do século XXI tivessem que perguntar para o Senhor Jesus Cristo aquela pergunta que fizeram há quase 2000 anos passado, eles perguntariam para o Senhor Jesus Cristo: Senhor, são muitos que se salvam? Segundo a doutrina de mais de 90% dos religiosos do século XXI, quem vai se salvar não é um pequeno rebanho, é um grande rebanho. Para mais de 90% dos religiosos do século XXI, não precisa ninguém se esforçar para entrar pela porta estreita. Como disse o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Divino Mestre, em Lucas 13, 22 a 28. Já pensou, irmãos e ouvintes, o clamor dos fiéis dizimistas naquele grande dia da volta do Senhor Jesus Cristo, dizendo: Senhor, Senhor, nós comemos e bebemos nas tuas santas ceias, comemos a tua carne, bebemos o teu sangue nas santas ceias. O Senhor nos ensinou nas nossas igrejas, nas nossas praças: Senhor, eu nunca te roubei nos dízimos, dei o dízimo de tudo quanto eu ganho, de tudo quanto eu possuo, como deu Abraão a Melquisedeque. Porque os nossos líderes religiosos nos ensinaram assim. E é assim que nós fazemos. Eles dizem que se nós dessemos o dízimo de tudo, como deu Abraão a Melquisedeque, nós teríamos um lugar reservado no teu reino. E se nós não dessemos o dízimo de tudo, como Abraão deu a Melquisedeque, não teríamos o direito de entrar no teu reino e seríamos condenados ao fogo do inferno. Porque eles dizem que quem não dá o dízimo de tudo, como deu Abraão a Melquisedeque, são roubadores de Deus. E quem rouba a Deus é ladrão, e ladrão não tem salvação nem o direito de entrar no reino de Deus. Assim pregam os nossos líderes religiosos para nós, Senhor. Então, quando o Senhor Jesus Cristo acabar de ouvir todos esses lamentos destes líderes religiosos, apresentando todas as suas justificativas diante do Senhor Jesus Cristo, naquele grande dia, o Senhor Jesus Cristo vai olhar para estes líderes religiosos e vai dizer para estes líderes religiosos e para os seus fiéis: vocês pagavam os dízimos de tudo, como Abraão deu a Melquisedeque. Vocês nunca compreenderam nada sobre o dízimo de Abraão. Eu nunca mandei ninguém, ou nenhum de vocês, pagar dízimo para mim aqui na terra. Como é que vocês diziam que pagavam os dízimos para mim e para meu pai? Nunca chegou nenhum centavo dos vossos dízimos no céu, na minha presença, nem na presença do meu pai. Para meu pai e nem para mim, nunca chegou nada. Como é que vocês mentiam na terra para os seus fiéis, dizendo que quem não desse os dízimos estava roubando a Deus? Quem ensinou isso para vocês na terra? Eu disse: aprendam de mim. Aonde vocês me viram eu dizendo que quem não desse dízimos estava roubando a Deus aqui na terra? Aonde vocês me viram eu dizendo que dessem os dízimos de tudo, como Abraão deu a Melquisedeque? Aonde vocês me viram eu dizendo que quem não desse o dízimo não tinha salvação, nem o direito de entrar no reino de Deus? Aonde vocês me viram eu colocando o fardo do dízimo para os povos da terra carregar? Vocês não sabem o preço que custou uma alma para mim aqui na terra. Se vocês soubessem o preço que custou uma alma para mim aqui na terra, vocês não ensinavam para ninguém aqui na terra que dízimo salva ninguém aqui na terra. Isso é profanação, uma palavra dessa natureza que sai da boca de vocês dizer que quem não pagar dízimo não tem salvação e nem o direito de entrar no reino de Deus. Está escrito que mentirosos não entram no reino de Deus. Não tem uma mentira maior aqui na terra de que a mentira de que quem não pagar o dízimo não tem salvação, nem o direito de entrar no reino de Deus. Os amados irmãos e ouvintes sabem qual é a chance de quem paga dízimo de se salvar? A chance de quem paga dízimo para se salvar, a chance deles é se converter destas más obras do dízimo
Deus está dando uma chance para os líderes religiosos e para os seus fiéis, hoje no século XXI, terceiro milênio. Deus está levantando os seus atalaias da última hora para avisar para os líderes religiosos do século XXI o grande perigo que os líderes religiosos e os seus fiéis estão correndo por estar ensinando uma doutrina e preceito dos homens. Estão invalidando as palavras do Salvador Jesus Cristo para seguirem os preceitos da lei que perdeu a sua validade com a morte do Senhor Jesus Cristo na dura cruz do Calvário. Um dos preceitos mais praticados pelos líderes religiosos, pelos seus fiéis hoje do século XXI, é os preceitos da lei de Moisés, ou seja, os preceitos da lei do dízimo. Não é exagero, é a realidade do século XXI, terceiro milênio. Mais de 90% dos líderes religiosos e os seus fiéis seguem os preceitos da lei do dízimo hoje no século XXI, terceiro milênio. Se o Senhor Jesus Cristo é o Salvador dos que lhe obedecem, como disse o escritor aos Hebreus 5, 8, 9, se quem nos salva é a obediência à doutrina do Senhor Jesus Cristo, como os líderes religiosos, os seus fiéis, querem se salvar através do pagamento do dízimo? Se o dízimo de Abraão salvava, qual foi a utilidade de Deus mandar o seu único filho a esta baixa terra para morrer no duro madeiro da cruz? E mais de 90% dos líderes religiosos e os seus fiéis profanarem o santo sacrifício do Filho de Deus nas suas igrejas, que eles mesmos são os pastores. Veja o que disse o escritor aos Hebreus sobre quem profana o Filho de Deus aqui na terra. Veja Hebreus 10, 29. O castigo da lei de Moisés era terrível, mas o castigo de quem profanar o sacrifício do Filho de Deus é muito mais terrível do que o castigo da lei de Moisés. Veja Hebreus 10, 28 e 29. Deus entregou todo o poder e autoridade nos céus e na terra nas mãos de seu Filho Jesus Cristo. Nós vivemos na dispensação da graça de Deus na pessoa do seu amado Filho Jesus Cristo, hoje no século XXI. Já imaginaram, irmãos e ouvintes, em um mundo no qual nós vivemos hoje no século XXI, se nós estivéssemos debaixo dos preceitos da lei de Moisés? Se nós ainda estivéssemos na lei de Moisés, os primeiros a morrerem apedrejados eram os líderes religiosos e seus fiéis, porque estão enganando os seus fiéis, porque na lei de Moisés, só quem tinha o direito de receber os dízimos era a tribo de Levi, e só quem podia pagar os dízimos era as 11 tribos de Israel, porque fazia parte da irmandade dos filhos de Israel. Se nós estivéssemos na lei de Moisés, o próprio Deus castigaria estes líderes religiosos e seus fiéis, porque nem os líderes religiosos são da tribo de Levi e nem os seus fiéis são das 11 tribos de Israel. Nem os líderes religiosos podem receber dízimo dos seus fiéis e nem os seus fiéis pagar dízimo para os seus líderes religiosos. O juízo de Deus vai ser sem misericórdia para com estes líderes religiosos que não usaram de misericórdia para com os seus fiéis aqui na terra, usando a fé de Abraão e o nome do Senhor Jesus Cristo para enriquecerem as suas grandes empresas religiosas, que como fachada tem um nome de fantasia de igrejas evangélicas. Os nossos governos não sabem que as maiores empresas sonegadoras de impostos são as empresas evangélicas. As empresas evangélicas são comércio de almas humanas hoje na terra no século XXI. Estas empresas evangélicas já era profetizado por Pedro. Veja 2 Pedro 2, 1 a 19. Estes homens registram as suas empresas evangélicas isentas de pagar impostos para os governos. Se eles cobram 10% do salário e da renda dos seus fiéis, e por que não pagam 10% do seu salário e da sua renda para os governos? Já imaginou o quanto de impostos nossos governos estão deixando de arrecadar destas empresas evangélicas? Quem quiser ver o filme Ao Vivo e a Cores dos homens que fazem comércio das almas dos humanos na terra hoje no século XXI, terceiro milênio, meditem na segunda carta de Pedro, capítulo 2, 1 a 19, carta de Judas, capítulo 3, capítulo 1, irmãos, capítulo 1, versículo 3 a 19, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, 1 a 4, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, 1 a 13, assim como Jonas e Jambres resistiram a Moisés,
Assim, estes líderes religiosos resistem ao Senhor Jesus Cristo nas suas igrejas, que eles mesmos são os pastores. O Espírito Santo mostrava para Pedro, Judas e Paulo estes homens fazendo comércio dos humanos na terra. E muitos seguiriam as suas dissoluções, e por causa destes homens o caminho da verdade seria blasfemado. Quem são os blasfemadores do sacrifício do Filho de Deus hoje no século XXI do terceiro milênio? Se não estes líderes religiosos que cobram os dízimos dos seus fiéis? Quem são os blasfemadores do caminho da verdade hoje no século XXI? Se não estes líderes religiosos que cobram o salário alto dos seus fiéis para eles pagarem 10% do seu salário sob pretexto que se não pagarem estão roubando a Deus? Quem são estes homens que Judas profetizou que iria surgir nos finais dos tempos? Quem são estes homens sensuais que não têm o Espírito? Quem são estes homens que Judas comparou com nuvens sem água, árvores mortas sem folhas? Quem são estes homens que Judas comparou com estrelas errantes, ondas furiosas do mar, negrume das trevas, para as quais está reservado para negrume das trevas para sempre? Quer saber o nome destes homens que negam o nosso soberano e único Senhor Jesus Cristo? Veja na sua Bíblia, Judas 1,12, Isaías 56,11. São estes homens que interpretam as Escrituras Sagradas ao seu bel prazer, para a sua própria perdição, como fazem com a interpretação de Gênesis 14, 18 a 20 e Malaquias 3 e 10. Estes homens blasfemam do caminho da verdade, porque andam por seus próprios caminhos. Cada um anda correndo atrás da sua ganância, cada um pelo seu próprio caminho, todos sem exceção. Estes homens são tão astutos que corrigiram as Escrituras Sagradas para tirarem palavras que veio a beneficiar eles próprios. Pegue uma Bíblia atualizada e pegue uma Bíblia corrigida. Veja na Bíblia atualizada Isaías 56,11, Judas 1,12. Em Isaías 56,11, estes homens tiraram a palavra todos sem exceção. Em Judas tiraram a palavra pastores. Quem lê Isaías 56,11, Judas 1,12, na Bíblia corrigida, vai encontrar a falta de algumas palavras. Por exemplo, na Bíblia corrigida você não vai encontrar a palavra todos sem exceção, em Isaías 56,11. Na Bíblia corrigida, em Judas 1,12, você não vai encontrar a palavra pastores. Você só vai encontrar a palavra todos sem exceção, em Isaías 56,11, na Bíblia traduzida, na atualizada. Você só vai encontrar a palavra pastores na carta de Judas 1,12, na Bíblia atualizada. Talvez alguém não saiba porque os líderes religiosos corrigiram a Bíblia. Os líderes religiosos corrigiram a Bíblia para benefício deles próprios. Se você ler a carta de Judas 1,12 na Bíblia corrigida, você não vai encontrar o nome dos falsos mestres profetizado por Judas. Eles tiraram a palavra pastores para tirar o sentido da profecia de Judas e quem eram aqueles homens comparados a árvores secas, sem folhas, mortas, desarraigadas, sem nenhum presto, sem nenhuma utilidade, comparados a nuvens sem água, ondas furiosas do mar, espumando as suas próprias torpezas, para as quais está reservada a negrume das trevas, comparado a estrelas errantes que não têm brilho. Judas escreveu, advertindo o povo que iria acontecer nos últimos tempos, antes da volta do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus e de seu Filho Jesus Cristo, os irmãos e ouvintes já meditaram em Isaías 56,11? Quem são estes homens que Judas profetizou na sua pequena carta de exortação? Estes homens são gulosos, nunca se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Judas disse, veja, Judas 1, 10 a 12. Estes, porém, blasfemando de tudo que não entendem, e naquilo que compreendem de um modo natural, como seres irracionais, mesmo nisso se corrompem. Ai deles, porque foram pelo caminho de Caim, e por amor do lucro se atiraram no erro de Balaão, e pereceram na rebelião de Coré. Estes são os escolhas de vossas festas de caridade, quando se banqueteiam convosco, pastores que se apacentam a si mesmos. São nuvens sem água,
levado pelos ventos, são árvores sem folhas e nem frutos, duas vezes mortas, desarraigadas, ondas furiosas do mar espumando as suas próprias torpezas. Estrelas errantes para as quais tem sido reservado para sempre a negrume das trevas. Amados irmãos e ouvintes, usar as palavras de Paulo, que ele disse com as lideranças de Israel. Nós vamos usar estas palavras que ele disse com as lideranças de Israel no seu tempo. Veja Romanos 10, 1 a 4. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a minha súplica a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhe dou testemunho de que tem zelo por Deus, mas não com entendimento, porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, pois Cristo é o fim da lei para justificar todo aquele que nele crê e lhe obedecem. Os líderes religiosos do século XXI não estão fazendo diferença daqueles líderes religiosos do tempo de Paulo. O zelo dos líderes religiosos do século XXI é como o zelo dos líderes religiosos da lei de Moisés. O zelo por Deus é sem entendimento. Se os líderes religiosos do século XXI tivessem entendimento sobre a graça de Cristo, não cobravam o dízimo da lei de Moisés. Muitos líderes religiosos não conhecem a justiça de Deus e, por não conhecerem a justiça de Deus, procuram se firmarem na sua própria justiça que vem da lei de Moisés, porque o fim da lei é Cristo para justificar todos que nele creem e lhe obedecem. É lamentável, mais de 90% dos líderes religiosos do século XXI praticarem a lei de Moisés, que só teve a sua validade de Gênesis a Malaquias. O apóstolo Paulo disse para os Gálatas que se um anjo do céu viesse pregar outro evangelho, seja anátema, seja amaldiçoado. Este evangelho de paganismo para Deus na graça de Cristo é anátema, é amaldiçoado. Veja Gálatas 1, 6 a 12. Paganismo na graça de Cristo é profanar o sacrifício de Cristo que ele fez na dura cruz do Calvário por nós. Paganismo na graça de Cristo é voltar à escravidão da lei de Moisés. Veja Gálatas capítulo 4, versículo 4 a 10, que diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Outrora, quando vocês não conheciam ao Deus verdadeiro, vocês serviam ao Deus da lei, ao Deus da lei. Agora, porém, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecido por Deus, como tornais outra vez a estes rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis servir? Paulo lamentou como era que aqueles religiosos diziam que conheciam a Deus, mas com as suas obras negavam que conheciam a Deus. Como é que alguém diz que conhece a Deus e nega o seu Filho Jesus Cristo? Deus transferiu o seu poder e autoridade nos céus e na terra para o seu amado Filho Jesus Cristo. Ninguém aqui na terra tem direito de seguir outra doutrina que não foi ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo e pelos seus santos apóstolos. Quem ensinar uma doutrina que não bate com a doutrina do Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos, veja o que Paulo pregou para o seu cooperador Timóteo sobre quem prega uma doutrina diferente, que não bate com a doutrina do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Veja 1 Timóteo capítulo 6, versículo 13 a 14. Paulo chamou estes pregadores de um falso evangelho. Chamou eles de soberbos e corruptos de entendimentos. Eles estavam pregando um evangelho falso, que não era o evangelho verdadeiro, não era o evangelho da verdade. Eles estavam cuidando que a piedade era fonte de lucro. Estes homens soberbos e corruptos ensinavam uma doutrina que nem o Senhor Jesus Cristo nem os seus apóstolos nunca ensinaram quando eles estiveram aqui nesta baixa terra. Esses homens que ensinam uma doutrina que não tem base no cristianismo, é aqueles homens que Paulo falou em 2 Tessalonicenses 2, 1 a 12. Estão com a operação do erro, pregando a mentira para os seus fiéis, pensando que estão pregando a verdade, ensinando a mentira, pensando que estão ensinando a verdade para os seus fiéis. Também já falava o profeta Isaías no seu tempo,
sobre estes homens gananciosos, gulosos, que gostavam de dormir. O profeta diz que estes homens são cães que nada compreendem, eles são pastores que andam nos seus próprios caminhos, e cada um se torna para o seu caminho, para a sua ganância, todos sem exceção. Veja Isaías 56:11, Judas 1:10-13, 2 Pedro 2:1-19, 2 Timóteo 3:1-9, Tito 1:10-16. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas pelas suas obras ou pelas suas práticas negam a Deus. Como é o título destes homens que negam o nosso soberano e único Senhor Jesus Cristo? Veja Judas 1:4, porque se introduziram furtivamente certos homens que já desde há muito estavam destinados para este juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. O que significa negar o Senhor Jesus Cristo como nosso único soberano Senhor? Esses homens perversos e corruptos negam o Senhor Jesus Cristo todos os dias nas suas igrejas, que eles mesmos são os pastores. Veja como é simples negar o Senhor Jesus Cristo e não saber que está negando o Senhor Jesus Cristo. Toda e qualquer doutrina que se ensina em uma igreja para os seus fiéis, se não tiver de acordo com a doutrina do Senhor Jesus Cristo, o tal homem está negando a Deus e ao Senhor Jesus Cristo. Vamos dar um exemplo de duas negações mais frequentes nas igrejas do século XXI, terceiro milênio. Quando um homem abre a sua boca e diz: eu sou o pastor fulano de tal, o tal já está negando o Senhor Jesus Cristo como único e soberano Senhor. Por quê? O Senhor Jesus Cristo disse: haverá um só rebanho e um só pastor, conforme João 10,16. Aonde o Senhor Jesus Cristo disse que os homens eram pastores. Um homem fundar uma igreja e dizer que é o pastor desta igreja, está negando o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. A outra negação que os homens negam porque não têm conhecimento da graça de Cristo na pessoa de Cristo é usar o capítulo 23 de Mateus para ensinar para os seus fiéis que o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo mandou pagar dízimo. É uma das doutrinas ensinadas pelos homens hoje no século XXI que mais nega o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. É a doutrina do dízimo. O Senhor Jesus Cristo, nosso único mestre e soberano Senhor, usou a palavra dízimo 3 vezes nos evangelhos. Em Lucas, o Senhor Jesus Cristo falou a palavra dízimo por 2 vezes. Em Mateus falou 1 vez. Veja Mateus 23, Lucas 11:42, Lucas 18:9-14. Jamais em nenhuma dessas 3 vezes que o Senhor Jesus Cristo falou em dízimo, ele mandou ninguém dar dízimo para ninguém aqui na terra. É uma falsa interpretação destes homens corruptos com a consciência cauterizada. Dizer que em Mateus 23, o Senhor Jesus Cristo estava autorizando o pagamento do dízimo para os seus fiéis. Será que estes homens entendem o que o Senhor Jesus Cristo disse com os fiéis dizimistas? Que eles filtravam um mosquito e engoliam um camelo? Dizer que o Senhor Jesus Cristo mandou pagar dízimo é negar o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Como disse Judas 1:4, o amado ouvinte sabe por que estes homens negam o Senhor Jesus Cristo descaradamente, sem nenhum temor? Porque eles estão enquadrados na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 8, e 2 Tessalonicenses 2, 10-12. Paulo disse como está escrito: Deus lhe deu um espírito entorpecido, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Quando o homem nega o Senhor Jesus Cristo, é porque ele está com a operação do erro para crer na mentira, pensando que está crendo na verdade. Qual destes homens que nega o Senhor Jesus Cristo, que sabe que Deus tem 2 vontades? Deus tem 2 vontades. Uma vontade é chamada de vontade real, a outra vontade é chamada de vontade permissiva. Em Romanos 11:8, 2 Tessalonicenses 2, 10-12, aqui está a vontade permissiva de Deus.
Quando o homem não quer obedecer à verdade, Deus permite a operação do erro para que os tais homens creiam na mentira, pensando que estão crendo na verdade. Quando os tais homens negam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo, Deus permite que os tais homens se tornem cegos e surdos, e além de cegos e surdos, ainda ficam dormindo um sono profundo, porque estão entorpecidos. Acreditamos que mais de 90% dos líderes religiosos do século XXI estão entorpecidos, cegos e surdos, separados da graça de Cristo, caídos da graça de Cristo, para não compreenderem as Escrituras Sagradas nos seus originais, e interpretam as Escrituras Sagradas pela carne e não pelo Espírito de Cristo, o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo, o qual é o entendimento que esses homens têm das Escrituras Sagradas, trazendo o dízimo de Abraão para o cristianismo? Qual é o entendimento que estes homens têm das Escrituras Sagradas, trazendo o dízimo dos levitas para o cristianismo? Como eles interpretam Gênesis 14, 18 a 20, que Abraão deu o dízimo de tudo para Melquisedeque? Abraão não deu nada do que era dele para Melquisedeque, deu o dízimo dos despojos que ele trouxe da matança dos reis. Abraão nunca deu dízimo de tudo o que ele possuía, nem da sua renda, da sua fazenda. Sabemos que Abraão era muito rico de bens materiais, mas não encontramos Abraão devolvendo dízimo de tudo o que ele tinha, ou da renda da sua fazenda. Não tem cabimento e nem lógica trazer o dízimo de Abraão para o cristianismo, e nem lógica trazer o dízimo dos levitas para o cristianismo. Quem traz o dízimo de Abraão para o cristianismo e o dízimo dos levitas para o cristianismo, acontece com os tais o que está escrito, o que o escritor escreveu aos Hebreus. Veja o que ele disse em Hebreus 5, 11 a 14. Sobre isso temos que dizer, mas de difícil interpretação, porquanto vos tornaste tarde em ouvir, porque deviam já ser mestres em razão do tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, e vos haveis feito tais que precisais de leite e não de alimento sólido. Ora, qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra de Deus, na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, nos quais têm pela prática as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Tem mestres religiosos que, pelo tempo que eles estudam a Bíblia Sagrada, já deviam ter deixado de beber leite e está se alimentando de sólido, mas continuam bebendo leite, porque ainda são crianças no entendimento das Escrituras Sagradas. Quem ainda se alimenta de leite é inexperiente na palavra de Deus, mas é criança. E em razão do tempo que estes homens dizem que conhecem as Escrituras Sagradas, já podiam ter bastante conhecimento das Escrituras Sagradas e não ser preciso que se ensine os princípios elementares dos oráculos de Deus. E vos haveis feito tais que precisais de leite, não de alimento sólido. Qual é um destes mestres religiosos do século XXI que pode nos dar uma interpretação correta sobre o dízimo de Abraão, o dízimo que Abraão deu a Melquisedeque? É lamentável Deus ter que levantar um homem semi-analfabeto para explicar os originais ou os oráculos de Deus para os mestres religiosos do século XXI, terceiro milênio. Porque mais de 90% dos mestres religiosos do século XXI são cegos e guias de cego. Além de serem cegos, ainda são surdos e não ouvem a voz de Deus bradando do alto céu e dizendo: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, que Cristo te iluminará. Que Cristo ilumina para vocês verem com os vossos olhos e ouvir com os vossos ouvidos o que o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo disse em João 10, 1 a 16. Já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando conhecemos o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo.
Medite em Efésios 5, 14 a 17, Romanos 13, 11 a 14. E despertem do sono antes de tocar a última trombeta. Muitos sábios e entendidos zombam dos analfabetos que o Senhor Jesus Cristo está levantando no século XXI do terceiro milênio para corrigir os mestres religiosos que ainda estão bebendo leite hoje no século XXI do terceiro milênio. Ouçam, mestres religiosos do século XXI, as palavras que o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 11, 25 a 30. Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece plenamente o Filho senão o Pai, ninguém conhece plenamente o Pai senão o Filho, ou aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, se o Filho de Deus quis revelar os segredos dos céus para este pequeno servo no século XXI do terceiro milênio, quem é os mestres religiosos para impedir de Deus revelar as escrituras sagradas dos seus originais para o seu pequeno servo no século XXI do terceiro milênio? No tempo em que o nosso divino mestre e soberano Senhor esteve nesta baixa terra, ele viu os mestres religiosos do século XXI do terceiro milênio. O quanto estes mestres religiosos estavam oprimindo seus fiéis na terra, colocando jugo pesado nos ombros dos seus fiéis, colocando fardos insuportáveis para os seus fiéis carregarem, o quanto eles nem com o dedo queriam tocar. Mais de 90% dos líderes religiosos do século XXI vivem oprimidos pelos seus... Os seus líderes vivem oprimindo os seus fiéis. Que eles dizem, pelos seus líderes religiosos, que por não terem o Espírito de Cristo, atam fardos pesados, jogam sobre os ombros dos seus fiéis. Os amados irmãos e ouvintes sabem de que fardo nós estamos falando, que os líderes religiosos lançam sobre os ombros dos seus fiéis para eles carregarem? É o fardo do dízimo, obrigatório sob pretexto que quem não der o dízimo está roubando a Deus. Quem rouba a Deus é ladrão, e ladrão não tem o direito de entrar no reino dos céus, dizem eles para os seus fiéis. Então, com este fardo tão pesado sobre os ombros dos seus fiéis, eles dizimam tudo, o seu salário, a sua renda, dizendo eles que têm a fé de Abraão e que dá o dízimo de tudo para o seu líder, porque Abraão deu o dízimo para Melquisedeque, rei de Salém. Quem trouxer os dízimos tem bênção, quem não trouxer os dízimos não tem bênção, e são amaldiçoados por Deus. Assim pregam os líderes religiosos para os seus fiéis hoje do século XXI. O Deus desses líderes religiosos só abençoa quem dá dízimo. Quem não der dízimo, o seu Deus amaldiçoa. Estes líderes religiosos nunca aprenderam com o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo nunca colocou fardo do dízimo nos ombros dos seus ouvintes e fiéis. Podemos dizer sem medo de estar fazendo julgamento precipitado: o fardo do dízimo na graça de Cristo é maldito. É maldito quem coloca o fardo do dízimo como quem carrega o fardo do dízimo. Todos são malditos. O fardo do dízimo era na lei de Moisés. Cristo é o fim da lei. Isso quer dizer que só teve a sua validade de Gênesis a Malaquias, a lei de Moisés. Com a vinda do nosso único soberano Senhor Jesus Cristo, a lei teve o seu final. E teve um final feliz. Quem cumpriu a lei morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou vitoriosos para ter o seu final feliz. Todos que obedecerem ao nosso soberano e único pastor terão um final feliz, assim como o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo teve o seu final feliz. Qual será o final que os líderes religiosos do século XXI vão ter no tribunal do nosso bom pastor? Podemos dizer, debaixo do concerto eterno feito pelo nosso único soberano Senhor Jesus Cristo, que se os líderes religiosos não se converterem ao nosso único soberano Senhor Jesus Cristo, enquanto é tempo, enquanto o tempo da graça não passa, a porta da graça do nosso único soberano Senhor Jesus Cristo
ainda está aberta. Vai chegar um dia em que a porta da misericórdia do nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo vai se fechar para nunca mais se abrir. Estes homens que negam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo têm uma chance enquanto a porta da graça está aberta. Estes homens têm que fazer o que o profeta Jeremias disse em tempos difíceis que ele estava enfrentando no seu tempo. Ele viu os pastores do seu tempo. Veja o que Jeremias disse, capítulo 25, 32 a 36. Jeremias disse assim para os pastores: uivai, pastores, e clamai, rebolai na cinza, vós que sois os principais do rebanho, pois já se cumpriram os vossos dias para serdes mortos. E eu vos despedaçarei, vos então caireis como carneiros escolhidos. E não há refúgio para os pastores, nem lugar para onde escaparem os principais do rebanho. Eis a voz de grito dos pastores, o uivo dos principais do rebanho, porque o Senhor está devastando o pasto deles. Quem é o pasto dos pastores, senão as pobres almas do Senhor Jesus Cristo? Como Deus é um Deus eterno, que não tem limite de dias nem de tempos, o mesmo Deus do tempo de Jeremias é o mesmo Deus do século XXI, terceiro milênio. O mesmo que Deus disse para os pastores do tempo do profeta Jeremias, está dizendo para os pastores do século XXI, terceiro milênio. Deus disse para os pastores do século XXI, terceiro milênio: se arrependam destas maldades que vocês praticam todos os dias nas vossas igrejas, que vocês mesmos são os pastores. Vocês negam o único e soberano pastor das vossas almas, que é o meu amado filho, que eu mandei a esta baixa terra para pagar um preço tão alto por vocês, e vocês, pastores, ficarem enganando os vossos fiéis, exigindo o dízimo deles, sob pretexto que se eles não pagarem os dízimos para vocês, eles chamam vocês de roubadores de Deus. Não acreditem na doutrina do dízimo na graça do meu Filho Jesus Cristo. Na graça de meu Filho não existe mais este jugo do dízimo da lei de Moisés. A lei de Moisés só teve a sua validade de Gênesis a Malaquias. Todos que fizerem memória da lei de Moisés na graça de meu Filho Jesus Cristo estão debaixo da maldição. Tudo isso prova o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Cristo, o nosso único soberano Senhor e pastor das nossas almas. Veja Gálatas 2, 19 a 21, Gálatas 3, 10 a 13, Gálatas 4, 4, 5, Gálatas 5, 1 a 4, Romanos 10, 1 a 4. Cristo nos libertou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Isso quer dizer que os que cobram dos seus fiéis o dízimo da lei de Moisés estão separados de Cristo, estão caídos da graça de Cristo, o nosso bom pastor. Como disse Paulo, veja Gálatas 5, versículo 4, estão em maldição, veja Gálatas 3, 10 a 13. Fazemos uma pergunta, responda quem souber. No reino de Deus vai entrar maldição, ou seja, malditos? O próprio Senhor Jesus Cristo dá a resposta. Se no seu reino, ou no reino de Deus, vai entrar maldito ou maldição. Para o amado ouvinte não ter dúvidas do que estamos dizendo sobre os malditos que vivem em maldição, veja com as próprias palavras do Senhor Jesus Cristo, Mateus 25, 31 a 46. Naquele dia o Senhor Jesus Cristo vai reunir todas as nações da terra que viveram desde os tempos de Noé. Vai reunir na sua presença para separar os benditos dos malditos. Veja o que vão ouvir do Senhor Jesus Cristo naquele grande dia. Os benditos, ele vai dizer: vinde bendito de meu Pai, entrem para um reino que estava preparado desde a fundação do mundo. Veja Mateus 25, 34, os benditos. Ouçam o que o Senhor Jesus Cristo vai dizer para os malditos: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que estava preparado para o diabo e os seus anjos. Veja Mateus 25, 41, 46. Irão estes para o castigo eterno, porque escolheram a maldição na terra, mas os benditos para o reino dos céus, porque escolheram na terra a graça do Filho de Deus, rejeitaram a maldição na terra para abraçar a graça do Filho de Deus aqui na terra. Cada um vai
colheu o que plantou aqui na terra. Quem plantou bênção, colhe bênção. Quem plantou maldição, colhe maldição que plantou aqui na terra. Deus deixou os povos da terra com livre escolha. É como já dizia Moisés para o povo da lei: eis que eu ponho diante de vocês hoje, para vocês escolher bênção e maldição. A bênção é a vida, a maldição é a morte. Veja Deuteronômio 11, 26, Deuteronômio 30, 19. Naquele dia tem duas testemunhas para testemunhar a favor ou contra do povo aqui da terra: o céu e a terra. É exatamente naquele dia da grande reunião com o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo, que vai julgar com justiça e retidão. Será que essas duas testemunhas vão mentir naquele dia? Para salvar uma pessoa que escolheu a maldição aqui na terra e vai ser colocada no lugar da bênção? Ou vai ordenar, ou vai condenar uma pessoa que escolheu a bênção aqui na terra e vai colocar no lugar da maldição? Sabe quem é este justo juiz que vai ouvir estas duas testemunhas naquele grande dia? É o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. O mesmo que Moisés disse para o povo da lei no seu tempo, nós dizemos para os povos do século 21, terceiro milênio. O mesmo Deus que falou com Moisés na lei, está falando na graça de seu amado Filho Jesus Cristo hoje no século 21, terceiro milênio. Povos da terra que estão vivendo na terra no tempo da graça e não no tempo da lei. Eu tomo hoje como testemunho os céus e a terra, que mandei o meu único filho a esta baixa terra para libertar os povos da terra da maldição da lei. Está na terra a lei e a graça, a lei morte, a graça vida. Escolham o que vocês quiserem, mas ninguém fica inocente da sua escolha que fizer aqui na terra. Quem escolher a lei está escolhendo maldição. Quem escolher a graça está escolhendo bênção sem medidas. É como disse o escritor do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 16 e 17. Ele disse: porque nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei veio por intermédio de Moisés, a graça e a verdade veio por intermédio do Senhor Jesus Cristo, o nosso único soberano Senhor. Veja o que o próprio Jesus Cristo disse em João 5, 43 a 47. O Senhor Jesus Cristo se depara com os religiosos que seguiam a lei de Moisés. O Senhor Jesus Cristo disse para os líderes religiosos e para os seus fiéis: eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me recebem. Se outro vier no seu próprio nome, a esse vocês recebem. Como podeis crer vós que recebeis glória uns dos outros e não recebem ou não buscam a glória do único Deus? Não penseis que eu vos hei de acusar vocês perante o Pai. Há um que vai acusar vocês perante o Pai. Naquele dia do juízo final, Moisés em quem vocês esperais, porque se cresceis em Moisés, crereis em mim, porque de mim Moisés escreveu. Mas se não credes nos seus escritos, como crerei nas minhas palavras? O Senhor Jesus Cristo estava meditando em Deuteronômio 11, 26, Deuteronômio 30, versículo 19, Deuteronômio 18, 18 a 22. O Senhor Jesus Cristo é o profeta que Deus iria levantar no meio dos irmãos para trazer a graça do Pai, que é bem melhor do que a lei de Moisés. Naquele dia o próprio Moisés vai acusar quem viveu na lei, depois da vinda do Filho de Deus a esta baixa terra. Depois da vinda do Filho de Deus a esta baixa terra, todos que ainda fizerem memória da lei estão escolhendo a maldição, sem sombra de dúvida, sem questionamento. Por quê? Quem prova tudo isso é a graça de Cristo. Ninguém se engane, nem engane ninguém aqui na terra. O Senhor Jesus Cristo está no trono da sua glória, ao lado do Pai Celestial, e está contemplando toda esta religiosidade das nações da terra, hoje no século 21, terceiro milênio. Mais de 90% das religiões do século 21, terceiro milênio, são vãs para Deus e para o seu Filho Jesus Cristo. Mais de 90% das religiões do século 21 vivem na prática da lei de Moisés, cobrando o dízimo dos seus fiéis. Isso quer dizer
que mais de 90% das religiões do século XXI estão na maldição da lei do velho pacto. Prover a Deus que esta porcentagem de religiosos que vivem na maldição da lei possa diminuir antes da volta do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, estamos avisando o grande perigo que os religiosos do século XXI estão correndo por escolherem a maldição e rejeitarem a graça do Filho de Deus, que é a bênção. A nossa oração ao nosso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, é para que Deus desperte os líderes religiosos do sono, porque o povo vão se perder porque lhe falta o conhecimento da verdade, da graça de Cristo hoje no século XXI. Os povos têm uma tendência a aprenderem o que os seus líderes ensinarem. Se os seus líderes ensinam a prática da lei de Moisés, eles aprendem a praticar a lei de Moisés. Se os seus líderes ensinam a praticar a graça de Cristo, os fiéis aprendem a praticar a graça de Cristo. Os religiosos não conhecem aquelas palavras de Pedro: importa obedecer a Deus e não aos homens. Veja Atos 5, 29 a 32. É bem melhor obedecer a graça de Cristo do que a lei de Moisés. É bem melhor escolher a bênção do que a maldição. É bem melhor naquele dia ouvir o Senhor Jesus Cristo dizer: vinde bendito meu Pai, do que ouvir do Senhor Jesus Cristo dizer: apartai de mim, malditos. É bem melhor não pagar dízimo para os pastores e fazer parte da graça do Filho de Deus aqui na terra, de que pagar dízimo para os pastores e naquele dia ser chamados por Jesus Cristo, o autor da graça de Deus. Ele vai chamar muitos de malditos, praticadores de iniquidade. Ouçam o que vão ouvir os que praticaram a lei de Moisés na graça de Cristo. Mateus 7, 21 a 23, Lucas 6, 46, Lucas 13, 22 a 28, Mateus 25, 31 a 46. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi, ai de mim se eu me calar quando Deus mandar falar. Estamos limpos do sangue dos povos da terra, que ouviram as advertências de Deus e de seu Filho Jesus Cristo. E não deram crédito. Deus está dando uma chance para os religiosos do século XXI, terceiro milênio, enquanto não toca a última trombeta. Quando a última trombeta tocar, o Senhor Jesus Cristo vem em nuvem de glória e levará os seus para o reino da sua glória. Os atalaias de Deus estão tocando a buzina de alerta, e dizendo para os povos religiosos e para os seus fiéis, para os líderes religiosos: convertei-vos, convertei-vos, enquanto é tempo. Saiam da lei, venham para a graça de Cristo. Entrem para o aprisco das ovelhas, enquanto a porta está aberta. Enquanto a porta do aprisco está aberta. No dia que a porta do aprisco se fechar, não vai adiantar bater na porta, porque quando a porta se fechar, quando a porta do aprisco do Bom Pastor se fechar, nunca mais se abrirá para ninguém aqui da terra entrar por ela. Quem é esta porta do aprisco do Bom Pastor? Ou do pastor das ovelhas? Veja João 10, 9 a 16. Os amados irmãos e ouvintes têm uma escolha hoje ao ouvir as advertências do atalaia de Deus hoje no século XXI, terceiro milênio. Vão escolher a bênção ou a maldição? Vão escolher a graça de Cristo ou a lei de Moisés? Como vocês querem se apresentar diante do justo juiz naquele dia, pagando dízimos para se salvar? Somos a atalaia da última hora, de volta à palavra original. Este é o conselho revelado dos céus para os povos da terra no século XXI, antes de tocar a última trombeta. Depois que a última trombeta tocar, o tempo da graça passou, a porta da graça se fechou para nunca mais se abrir, para ninguém entrar nela. Enquanto a última trombeta não toca, os povos da terra têm chance de deixarem a mentira e abraçar a verdade para se salvarem no último dia. Está escrito em Apocalipse 22:15 que vão ficar de fora da cidade santa, a Nova Jerusalém, todos os mentirosos e todos que concordaram com os mentirosos. Quem obedeciam aos mentirosos é porque amavam a mentira. Então não vai se salvar nem os mentirosos, nem os fiéis dos mentirosos.
Existem duas coisas impossíveis de acontecer hoje no século XXI, terceiro milênio. Isso para nós é impossível de acontecer, mas para Deus isso é possível. Sabe qual é as duas coisas que é impossível de acontecer? Primeira coisa é o Papa se converter da idolatria, e a segunda coisa é os protestantes deixarem de pagar dízimo para os seus pastores. Nenhuma destas duas coisas é impossível para Deus. Ou o Papa se converter da idolatria, ou os protestantes deixarem de pagar dízimo para os seus pastores. Ou naquele dia vão ficar do lado de fora da cidade santa, a Nova Jerusalém. Por quê? Quem disse não mente. E quem disse foi o anjo do Senhor Jesus Cristo para João no Apocalipse 22:15. Veja Apocalipse 22:15, Apocalipse 21:8 e 27. Lá está escrito que mentirosos e idólatras não têm herança no reino de Deus e de seu Filho Jesus Cristo. Ninguém se engane com os mentirosos e com os idólatras, porque no livro da vida não está escrito os nomes de nenhum mentiroso e nem dos idólatras. No livro da vida só se encontra os nomes dos que o Senhor Jesus Cristo escolheu aqui na terra para lhe seguir e lhe obedecer até o fim da sua vida terrena. Veja o que está escrito em Apocalipse 3:5-6. Os amados irmãos e ouvintes sabem que o Senhor Jesus Cristo tem poder para escrever os nomes de quem se converte dos seus pecados no livro da vida. O Senhor Jesus Cristo tem poder de riscar os nomes de quem se desvia dos santos caminhos da verdade para seguir o caminho da mentira. Quando o Senhor Jesus Cristo risca o nome de alguém que se desvia do caminho da verdade para seguir o caminho da mentira, ele escreve na terra. Veja Jeremias 17:13. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te abandonarem serão envergonhados, e os que se apartam de ti serão escritos sobre a terra. Porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. Todos que os seus nomes não forem encontrados no livro da vida foram escritos nos livros das culpas. No livro das culpas estão escritos os nomes de todos os mentirosos, idólatras, feiticeiros, adultos, cães. Vocês já imaginaram quem são estes cães que os seus nomes não está escrito no livro da vida, mas já está escrito no livro das culpas? E o nome deles não vai ser encontrado no livro da vida do Cordeiro nos céus? Em Apocalipse 22:15, o primeiro da lista é os cães, que não vão poder entrar no reino de Deus e de Cristo. Vão ficar do lado de fora batendo na porta, pedindo para que o Senhor Jesus Cristo abra a porta. Mas a resposta do Senhor Jesus Cristo para os cães e para os idólatras e mentirosos vai ser: não vos conheço, não sei de onde vocês são, apartai-vos de mim, praticadores de iniquidades. Para quem tiver dúvida do que está ouvindo da boca do atalaia de Deus, quem são estes cães, meditem em Apocalipse 22:15, Isaías 56:11. Esta é a verdade revelada dos céus para os habitantes da terra no século XXI, terceiro milênio. O Espírito de Cristo nos avisa que a rejeição vai ser grande às nossas mensagens por parte das lideranças religiosas e dos seus fiéis hoje no século XXI, terceiro milênio. As lideranças religiosas com certeza vão dar sinal vermelho para as nossas mensagens. Deus nos encoraja e diz: não pare no sinal vermelho dos religiosos. Eu, o teu Deus, a quem tu serve em espírito e em verdade, estou dando sinal verde para as tuas mensagens. Vá em frente, não pare no sinal vermelho dos cães mentirosos. O que eles ouçam, deixe de ouvir. Continua fazendo o que eu estou te mandando fazer. Um dia eles vão saber que quem rejeitou as suas mensagens estava rejeitando a mim na terra, diz o Senhor Jesus Cristo para os ouvintes das nossas mensagens. Veja Isaías 44:26, Lucas 10:16, Mateus 10:40-41, João 13:19-20, Apocalipse 22:15-16. Sou eu que confirmo as palavras dos meus servos, cumpro os conselhos dos meus mensageiros. Eu, Jesus, envio o meu anjo para vos testificar estas coisas em favor das igrejas dos habitantes da terra hoje do século XXI, terceiro milênio. Quem é que os religiosos estão esperando a volta? É Melquisedeque ou é Jesus Cristo?
Se estão esperando Melquisedeque, continue pagando os dízimos para os seus pastores. Se estão esperando o Senhor Jesus Cristo, não paguem dízimo para os seus pastores mentirosos. Porque os dízimos que vocês pagam não é para Deus, é para os seus líderes religiosos do século XXI. Como estes pastores vão se apresentar diante do tribunal de Cristo para se justificarem de tantas mentiras que pregaram na terra para os seus fiéis? Qual é o valor que tem as palavras do Senhor Jesus Cristo para mais de 90% dos religiosos do século XXI do terceiro milênio? Se mais de 90% dos religiosos do século XXI só acreditam na mentira, se eles acreditassem na verdade ou nas palavras do Senhor Jesus Cristo, não viviam enganando e sendo enganados. Deus e seu Filho Jesus Cristo não têm prazer na perdição de mais de 90% das lideranças religiosas e seus fiéis hoje no século XXI do terceiro milênio. Deus e seu Filho Jesus Cristo quer que todos os líderes religiosos e seus fiéis cheguem ao conhecimento da verdade, que quem paga dízimo na graça de Cristo está caído da graça de Cristo, está separado de Cristo aqui na terra. Veja Gálatas 5, 1 a 4, João 1, 16, 17. Com estas palavras estamos encerrando a nossa mensagem de advertência para os líderes religiosos e para os seus fiéis. Antes de tocar a última trombeta, enquanto a última trombeta não toca, os líderes religiosos e seus fiéis têm uma chance de sair da lei para a graça de Cristo. Tem chance de sair da maldição e vir para a bênção. Tem chance de, naquele dia, no juízo final, ouvir a palavra: vinde benditos, vinde benditos meu Pai. Não tenho dúvida, amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus. Só tem dois caminhos para seguir aqui na terra. Ou se segue o caminho da verdade, ou se segue o caminho da mentira. Ou se segue o caminho da mentira aqui na terra, ou se segue o caminho da verdade. O caminho da verdade é o Senhor Jesus Cristo, o bom pastor. O caminho da mentira é o caminho dos pastores do século XXI, do terceiro milênio. Diz o Senhor Jesus Cristo para os pastores do século XXI: os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os meus pensamentos são os vossos pensamentos. O meu caminho é o caminho estreito e apertado, são poucos que acertam com ele. O vosso caminho é o caminho largo e espaçoso. São muitos que entram por este caminho, que é o caminho de vocês. Vejam Mateus 7, 13 a 15. Qual é o valor que tem as palavras do Senhor Jesus Cristo para mais de 90% dos líderes religiosos e para os seus fiéis hoje no século XXI do terceiro milênio? Deus não levantou seu atalaia no século XXI para defender uma religião aqui na terra. A nossa missão é defender a palavra original da graça do Filho de Deus aqui na terra. Não temos compromisso com nenhuma religião aqui na terra, porque quem tem compromisso com religião aqui na terra está obrigado a obedecer o líder desta religião e os dogmas desta religião. Os irmãos e ouvintes sabem quem crucificou o Filho de Deus quando ele esteve nesta baixa terra? Foi os religiosos e os políticos do seu tempo. Será que os religiosos e os políticos do século XXI receberiam o Filho de Deus se ele viesse pisar nesta baixa terra outra vez? Se o Senhor Jesus Cristo viesse pisar nesta baixa terra outra vez, os primeiros a zombar do Senhor Jesus Cristo eram os religiosos e os políticos, sem sombra de dúvida, sem questionamento. Será que se o Senhor Jesus Cristo viesse pisar nesta baixa terra outra vez, ele daria apoio aos líderes religiosos e aos políticos? Qual é um líder religioso que aceitaria o Senhor Jesus Cristo pregar na sua igreja o capítulo 10 de São João e o capítulo 34 de Ezequiel? Como mais de 90% dos líderes religiosos e dos seus fiéis não estão fazendo diferença daqueles líderes religiosos do tempo em que o Senhor Jesus Cristo esteve nesta baixa terra, se o Senhor Jesus Cristo viesse pisar nesta baixa terra outra vez, os primeiros a crucificarem o Senhor Jesus Cristo seriam os líderes religiosos e os políticos. Qual será a porcentagem dos líderes religiosos e dos seus fiéis que vão concordar com a nossa mensagem de advertência? Acreditamos que a porcentagem vai ser muito alta dos líderes religiosos, dos seus fiéis, que não vão concordar com a nossa mensagem de advertência. Nós estamos limpos do sangue de todos que ouviram a nossa mensagem de advertência e não deu crédito. Estamos fazendo o que Deus nos mandou fazer. Somos a atalaia da última hora, de volta à palavra original. Este é o alerta geral de Deus para os líderes religiosos e para os seus fiéis hoje do século XX e terceiro milênio. É o conselho, é a palavra. Deus em que seja louvado.
Ora, vem, Senhor Jesus. Amém. Os irmãos sabem o que significa a palavra amém. A palavra amém significa eu concordo, assim seja. Então Deus e seu Filho Jesus Cristo, os anjos estão no céu dizendo amém para a nossa mensagem. E a igreja de Cristo na terra diga amém para a nossa mensagem.